Semana de muito movimento no céu. Nós vamos começar a semana com um pouquinho de lentidão ainda, domingo meio estranho, ainda no clima da semana passada, mas depois, gente, dias com muito movimento no céu mesmo, tá? Acho que só terça é que tá mais. Terça e sexta que tem pouca coisa, mas o restante dos dias tem dias aqui com sete movimento, coisas importantes acontecendo. Bom, ponto forte da semana é mesmo a virada de direção de Saturno e Mercúrio para o movimento direto, aliviando um pouco mais aí o movimento, mas vamos ter aí bons momentos de Vênus também, que vai ter trígono com Saturno na exaltação dela, vai ter também um trígono com Júpiter, então a gente tem alguns dias muito interessantes nessa semana. Vamos acompanhar então? Essa é a semana do dia 23 ao dia 29 de novembro. Aproveita o momento agora, né, inicial, antes da gente começar a falar aqui das influências, para se organizar aqui com o canal, para se inscrever no canal, ativar notificações, para curtir o vídeo, não esqueça de curtir, deixar seu comentário, gente. O que vocês acharam da semana passada, gente? Foi uma semana meio estranha, né? Aliás, da sequência de semanas meio estranhas, né? Meio paradona, né, e tal. Mas essa agora vem com bastante movimento, né? Depois que o Sol ingressou em Sagitário, daqui a pouco a gente já tá com muita coisa aqui em Sagitário também se movimentando, né? Daqui um tempinho já vem Vênus com Mercúrio também, aí para completar um clima sagitariano. E a gente vai ter então esse clima. Deixa aqui embaixo no comentário o que você achou das últimas semanas. E vamos seguindo também aqui com as questões dos cursos, sessão de membros. Convido todos vocês aí para se tornarem membros, estudar um pouco mais sobre astrologia. Estamos falando sobre questões de saúde, também de previsões aqui na sessão de membros. E na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, entramos na fase do ano dos descontos de 50%, tá? Então, a gente estava vindo com desconto de 20%, agora 50% em qualquer um dos cursos que você adquirir na plataforma. Vale lembrar que ali tem planos que tem mais de um curso, tá? Tem planos com 3 cursos, plano com 4 cursos. Aí você comprando planos, pode aplicar o cupom de 50% e tem o desconto total aí nos planos, tá? Se você for comprar os cursos separadamente, tem que comprar um por vez, porque não dá para aplicar o cupom em vários cursos, né? Ele aplica por curso, não no carrinho. Uma limitação da plataforma, tá? Mas aproveita, então, né? Essa é a fase aí, final do ano que eu coloco um desconto de 50%. Bom, e atentes também nesse final de ano ainda vou lançar mais uma tradução que está chegando da gráfica aí, já tem algumas impressões, mas eu vou avisar para vocês aqui, tá bom? E vamos lá então, pessoal, falar da semana do dia 23 ao dia 29. Então, pessoal, lembra que eu falei na sexta-feira, aqui na avaliação de clima diário, que dia 23, no domingo, nós não temos nenhum aspecto perfeito, tá? A Lua vem transitando em Capricórnio, mas como os planetas estão todos já mais à frente, né? Na régua ali, né, dos graus, no dia 23, domingo, a gente não tem nenhum aspecto perfeito. Mas quando for ali a partir do meio da tarde, a gente já começa a sentir uma influência bem legal, que é dessa proximidade do sextil entre Lua e Vênus, tá? Mas esse sextil ele vai ser na tarde, já quase para o final da tarde da segunda. Então a gente só vai começar a perceber mais essa influência do sextil no domingo, lá do meio da tarde, levemente, vai ampliando a influência, tá? O que faz com que o domingo, para as iniciativas, no período da manhã, madrugada e manhã, não fique exatamente adequado, né? A Lua ainda vem muito solta em Capricórnio. Capricórnio é um ponto de debilidade da Lua, né? O detrimento, mas depois vai melhorando um pouquinho mais. O sextil de Lua com Vênus é 16 e 24 na segunda. E é um sextil que puxa bastante a influência para um clima mais centrado, né? Porque ele envolve a Lua em Capricórnio, signo de terra, Vênus em Escorpião, signo de profundidade. Isso, o sextil é um aspecto fácil, né? Não cria problemas, mas ele não tem um perfil assim alegre, dinâmico, descontraído. Ele pode ser interessante para aplicar algumas coisas do processo criativo em questões práticas, né? Questões de nível técnico, ele é bem equilibrado, né? Ele vai também influenciar um pouco mais do perfil da sensibilidade, porque como a gente tem Vênus em Escorpião, essa sensibilidade, fator criativo, gerador acaba aparecendo mais, né? E a gente vai ter aí um favorecimento nesse sentido, tá? E também porque logo que a Lua passa por esse sextil, ela vai ter o sextil com Mercúrio, que tá ali do ladinho. Aliás, nessa semana o Mercúrio, ó, tá vendo? Já tá em 22.
Ele vai chegar aqui juntinho de Vênus. Então, esse sextil Vênus e depois o sextil Mercúrio, 17 e 28, vai trazendo para toda segunda-feira, ali até o final da tarde, um perfil analítico, bem centrado. Ele tem uma tendência criativa. Ele é bom até, assim, você pode até aproveitar para aquisições técnicas também, ou investimentos, assim, que dependem desse olhar mais centrado. Não é aquele dia muito para satisfazer desejos, assim, de forma descontraída. Ele é mais para você analisar mesmo e aproveitar essa fluência, tá? Pode ser interessante até para estudar esse perfil aqui de Lua com Mercúrio. Ele é muito bom para reparos, para consertos, para melhorar as atividades que você estiver realizando. Atividades, por exemplo, se você estiver elaborando uma planilha, elaborando um texto, um material de curso, o que for, ele pode ser muito interessante para pesquisar, para estudar. Então, é muito bom porque ele tem uma tendência, assim, uma característica muito técnica, de um olhar bem centrado, bastante analítico, facilita entender os detalhes. Ele funciona muito bem, dentro do perfil de percepção e processo racional. Bacaníssimo essa configuração aí que vem desde a tarde do domingo, né? Bom, depois estranha um pouquinho o clima. Quando a Lua passa por esse sextil aqui com Mercúrio, ela começa a se aproximar da oposição a Júpiter às 21h12, tá? E, bom, o Júpiter ele tá no ponto que a Lua tem domínio, só que a Lua tá ali num ponto da queda de Júpiter, o que acaba não sendo muito bom para grandes ousadias no sentido dos temas de prosperidade. Confiança também. Assuntos ligados à justiça, viagens, mudanças, acaba não sendo muito bom. Mesmo tendo essa recepção para a Lua, é uma oposição, então, assim, evitem o alto risco, né? Como a Lua vem em Capricórnio, não é muito o perfil da Lua em Capricórnio arriscar, né? O que ajuda um pouquinho mais, né? Não atrapalha muito, mas pensando em fator de confiança, dar um passo a mais, abrir seus horizontes e tal, já recomendo ter cautela. Para aplicar mudanças também, acaba não sendo exatamente favorável, né? Não que se torne um clima, avesso, adverso, bagunçado, não, né. Ele não tem uma agitação agressiva, não. Mas para iniciativas acabou não sendo muito bom. Então, mais cautela aí, tá. E também procura não aplicar muita mudança radical no que você estiver realizando, tá. Também acaba não sendo um momento bom. Um momento mais estressante da segunda, daí em seguida a Lua vai partir para o sextil a Saturno. E esse sextil é bem legal, porque aí a Lua ajuda muito aqui em Saturno, né. E lembrando que como Saturno volta ao movimento direto nessa semana, no dia 28, então a gente tem uma ajuda aí tanto da Lua aqui a Saturno no domicílio noturno, né. Ainda que seja um sextil que não é um aspecto, assim, ó, de grande benefício, ele é leve e tranquilo, ele é bem cotidiano. Então, volta a ter aquele clima do favorecimento para aprofundamento. Para estudar é bom. Aqui ainda vai ganhar um pouquinho mais de percepção, como Saturno está em peixe, signo da água, né, eu penso que ele favorece até um pouquinho de atividades relacionadas ao campo da abstração, mas estudos de qualquer natureza, o relaxamento também, né, assim, acalmar um pouco a mente, assim, pode ser bem legal. Cestis são bem leves, né, e a segunda ela vem, assim, com essa facilidade do cestis, o que vai trazendo para o clima da segunda facilidade. Só esse momento no meio do caminho ali que teve a estridência aqui de oposição entre Lua e Júpiter e depois volta a acalmar um pouco mais, tá? E é na própria segunda-feira que o Mercúrio chega ao mesmo grau de Vênus, olha, os dois aqui juntinhos em Escorpião. Gente, ele é bem profundo, é uma conjunção de bruxa. Isso aqui, gente, é a cara da bruxa, tá? Porque tanto o Mercúrio em Escorpião, ele é olhar de águia, ele é bem minucioso, muito centrado, ele é até aquela configuração da percepção, além do óbvio, sabe, uma capacidade de pegar as coisas meio no ar, assim, é bem sensível, como Vênus em Escorpião também. Então, além de plano romântico, de sensualidade, essas coisas, o perfil de Mercúrio com Vênus aqui ele é muito bem aproveitável para essas atividades de campo esotérico, ocultismo e tal. Ou até se você estiver lidando com perfil de assunto comercial técnico, comprar algum equipamento que dependa de muitas especificações, sabe?
Um equipamento específico para alguma coisa que você estiver realizando. Nesse sentido, pode ser interessante, tá? A gente tem que lembrar que Vênus em Escorpião não está num ponto muito bom, né? Mas olha, ela está muito próxima já do trígono a Saturno, num ponto onde ela tem exaltação, que ajuda um pouco. Mas olha, o dia assim, Mercúrio com Vênus em Escorpião, ele é bem analítico, muito centrado. O processo criativo, ele se beneficia disso, de olhar técnico, de detalhes, não é muito daquela coisa ousada, diferente, chocante, assim, não é muito nesse sentido, não, ele é mais fechado, né? O que acaba fazendo com que a segunda finalize muito bem. Segunda-feira é um dia bom, tá, gente? Não dá para aproveitar muito, né? Até porque o domingo vem esse aspecto, dá para vocês programarem. Todo dia eu posto aqui o clima diário também. Se você tiver dificuldade em acompanhar o clima diário todos os dias, volta aqui no clima da semana, porque eu não consigo gravar no dia anterior, né? E algumas pessoas não conseguem ver o vídeo de manhã. Então, volta aqui no vídeo da semana para ver como que vai estar o dia. Segunda é um dia legal, tá, gente? Então, dá para aproveitar muito, assim, até a tarde toda. Lua assistiu Vênus, Lua assistiu Mercúrio. A gente tem um entrave da Lua na oposição a Júpiter, depois volta a ficar legal. 22h51 tem essa conjunção de Vênus com Mercúrio, muito centrada, mas ela é auspiciosa também, o que faz com que o dia fique agradável, tá? Bom, só que depois que a Lua passou pelo aspecto de sextil com Saturno, às 21h48 ela fica fora de curso. Ela vai ingressar em Aquário no início da manhã da terça, às 7h15. Aquário não é um ponto muito forte da Lua, né? Ela só vai ter, assim, poder bem fraquinho aqui nesses últimos 10 graus, tá? Então ela vem peregrina, mas ela vem já se aproximando do sextil ao Sol em Sagitário. Ela não está no ponto também que favorece o Sol, mas pelo fato de ser um sextil, e como eu falei para vocês agora há pouco, o sextil ele é um aspecto tranquilo, ele é bem cotidiano, então ele não cria uma agitação, empolgação, nada assim muito vibrante, tá? Mas um sextil com o Sol que está no signo do fogo, olha, o Sol ele já está ocultando, começando a ocultar Marte, né? Ele está em 13h23, Marte está em 15, então Marte já está sob os raios do Sol. Ele assim, nesse ponto que é um aspecto bom com a Lua, ele vai criar um clima de vibração favorável, o que pode ser uma indicação boa para iniciativas, para ânimo, ele cria um favorecimento. E vindo aqui, ó, para o sextil entre Lua e Sol, vai ser às 14h27 na terça-feira. Então, desde a manhã, 7h15, quando a Lua ingressar em Aquário, até esse momento acaba ficando bastante agradável, mas depois também vai ficar, porque o que vem depois desse aspecto vai ser o sextil de Lua com Marte, tá? O sextil de Lua com Marte vai ser só na quarta-feira. Vai ser na quarta-feira, basicamente 24 horas depois, às 14h21. Então, a gente tem esse favorecimento de Lua assistir o Sol e de Lua assistir o Marte, tá? E só que no meio do caminho, entre esses dois sextis, o que nós vamos ter na quarta-feira, às 13h31, é um trígono entre Vênus e Júpiter. Gente, tá muito legal, muito legal. Bom, o signo de Câncer é um signo da triplicidade da água, onde Vênus tem domínio. Ela tem domínio da triplicidade em Escorpião, só que o Escorpião é o detrimento, então pesa mais para o prejuízo do que para o aproveitamento, né? Ela tá até aqui no próprio decano, na própria face dela, mas ela ainda fica um pouco prejudicada aqui. Só que quando chega esse trígono com Júpiter, fica mais legal, tanto porque o trígono é bom, né, gente? É um aspecto de facilidade, como ela tem esse apoio da água. Olha, gente, esse trígono entre planetas benéficos, ele é muito auspicioso, pode ser interessante, muito interessante para as iniciativas de investimentos, para aquisições, ele vai alimentar muito uma perspectiva mais esperançosa do mundo, são benéficos em aspecto, né? E a Lua e Vênus acaba se beneficiando um pouco mais, depois ela vai se beneficiar mais ainda do trígono a Saturno, que vai ser na própria quarta-feira. Então, a quarta-feira será um dia bom para as iniciativas, tem um fator de prosperidade, ele tem um fator de confiança muito presente, não tem nenhum aspecto difícil na quarta, tá? Vai ter um favorecimento de confiança, de prosperidade, de perfil artístico, de sensibilidade e ter um pouco de iniciativa, tá? Porque entre esse trígono e esse trígono, nós vamos ter o sextil entre Lua e Marte, que eu falei para vocês.
Então, primeiro, o trígono de Vênus com Júpiter é às 13h31. Nós já vamos pegar desde o início da quarta-feira essa influência, aumentando. Daí, quando for 13h31, é o momento perfeito do trígono. E aí, quando for 14h21, é o sextil entre Lua e Marte. E como Marte está aqui no signo do fogo, ele cria um favorecimento de iniciativa, né? Ele já tem um perfil que aqui não fica agitado para prejuízo, né? Ele fica um pouco mais vivo e motivado para se tomar iniciativas. É bom, assim, quando a gente tem essa fluência que favorece dar um passo a mais, que você tenha planos, sempre, né, gente? Sempre, né? Se for um passo muito ousado, se for um início muito importante, é legal planejar antes, né? E aí sim, aproveitar essa influência, porque ela tem o favorecimento do andar da coisa, né? Do ir adiante. E como vai acontecer entre os dois trígonos de Vênus com os planetas mais lentos, faz com que a quarta-feira seja um dia auspicioso, bem interessante. Então, tanto a Lua vai ter um acréscimo de vibração e o dia não fica paradão, né? Embora a gente tenha esse grande triângulo de água aqui, né? Formado entre Vênus, Júpiter e Saturno, a gente tem esse perfil de Lua com Marte que vai criando um dinamismo. Então, a quarta-feira é um dia que tanto as coisas se desenrolam de uma forma linear dentro do planejamento, como tem um favorecimento de iniciativa e tem ainda uma facilidade criativa, sensível, esperançosa, confiante. O trígono entre Vênus e Saturno é às 20h48. Então, nós vamos ter esse momento aqui, bem interessante, né? Então, esse triângulo se faz novamente nessa semana. Na semana passada, no sábado, né? Nesse dia que eu tô postando aqui o vídeo, o trígono acontece entre Mercúrio e Júpiter, Mercúrio e Saturno, né? Primeiro. E nessa semana, quarta-feira, esse grande triângulo fica presente na representação de Vênus. Tá? Então, primeiro Vênus trígono Júpiter, depois Vênus trígono Saturno. Faz com que a quarta-feira seja um dia auspicioso. Aproveita porque a quinta-feira ela vai ter uma sequência de quadraturas, né, da Lua antes de mudar para Peixes, né, antes de ingressar em Peixes, que acaba gerando um desfavorecimento para as iniciativas, tá? Então, o que a gente está vendo é que segunda, terça e quarta são dias bons, agradáveis, né? Para as iniciativas. A gente tem um momento de Lua fora de curso entre segunda e terça. Pega muito o período da madrugada, né? Basicamente, fim da noite da segunda, madrugada, início da manhã da terça. Quarta fica um dia favorável. Então, depois desse momento que nós temos na quinta-feira, 00h12, então agora é uma quadratura entre a Lua e Mercúrio, né? Mercúrio e Escorpião. Então, o que nós vamos ter é uma sequência de quadratura de Lua com Mercúrio e de Lua com Vênus. E aqui é uma quadratura, são quadraturas, né? De signos fixos, o que vai criando um clima mais enrijecido. Como a Lua está num signo do ar que tem calor, eu penso muito em argumentação, principalmente nesse aspecto com Mercúrio. Se você lida com comunicação ou tiver alguma atividade na quinta-feira que dependa do processo de comunicação, fechar um negócio com alguém, negociar com alguém, apresentar reunião, apresentar trabalho, postar em redes, dar aulas, né? O que for que você precise se expor, tem que ter cautela, porque é um perfil muito argumentativo, pensando em fator mesmo de informação, como ele também tem uma propensão a problemas técnicos mesmo, né? Aí, gente, problemas técnicos de qualquer natureza. Pode ser problema no equipamento, pode ser problema de sinal, pode ser um problema de trânsito, um problema comercial, né? Pensando em burocracias, entraves e tal. Porque Lua e Mercúrio são astros bem cotidianos, então, quando estão em aspectos desafiadores, vai criando esses empecilhos. E são esses aborrecimentos no campo técnico que podem ficar bastante presentes, tá? Então, a quadratura de Lua com Mercúrio é 00h12. Nós vamos pegar um perfil do aumento dessa influência na quarta-feira, já da tarde em diante. Só que na quarta, isso vai ser aliviado um pouco por causa do trígono entre Vênus e Saturno que vai acontecer à noite. Mas depois disso, a gente já tem um pouco desse desfavorecimento, tá? E aí a Lua vem depois na sequência da outra quadratura, que é uma quadratura com Vênus. Essa quadratura, ela já não tem muito uma relação com a comunicação em si, mas, por exemplo, para assuntos do campo afetivo, vínculos emocionais, ela não é muito favorável. Para o campo feminino, atividades femininas, assuntos ligados às mulheres também não, né? Também não é muito boa para plano de aquisições, investimentos.
E assuntos ligados a artes, artesanato, fator estético, embelezamento das coisas, fator da harmonia, é um pouco, assim, enrijecida, ela não tem fluidez, então, às vezes, isso acaba levando muito à retenção dos desejos, sabe. Às vezes gera uma insatisfação por, não conseguir realizar algum desejo, atender algum desejo, e às vezes essa insatisfação ela é presente no clima global, aquele dia chato que você não consegue se alegrar com as coisas, com aquele clima de insatisfação global, né. Ainda mais que acontece em signos fixos, tá. E depois disso a Lua vai ficar um pouco fora de curso, desde as 8h32 até as 16h23. A Lua ingressa no signo de Peixes, e o primeiro passo da Lua em Peixes é a quadratura com o Sol para marcar a fase crescente, né. E a Lua em Peixes ela é bem permeável, muitíssimo permeável no contexto de percepção do entorno, né. Vem ampliando a quadratura com o Sol em Sagitário, uma quadratura em signos mutáveis toda atrapalhada, né. Então a gente vai precisar ter cautela com iniciativas mesmo sendo uma fase crescente, aumento de visibilidade da Lua, porque isso atrapalha o fluxo da realização prática. É propenso a gerar confusão, insatisfação, só uma representação de sucesso. Num aspecto difícil com a Lua, ele tem uma representação frustrante, né. Então, principalmente quando a gente tem objetivos muito bem delineados, isso acaba sendo uma representação de insucesso. Para pessoas que têm posições de liderança, também não é muito bom se expor. Com os luminares em aspecto difícil, nenhum tipo de exposição é muito favorável, especialmente se for de alto risco e de assuntos que você não tem domínio. Então, evita, né, gente? Porque ninguém quer passar carão, né? Aqui ninguém quer passar vergonha. Então, olha, tem que ter cautela. E eu penso assim que ele é um dia assim que fica tudo meio assim instável, né, meio, pode ficar um pouco agitado o clima, mas não chega a ser assim uma agitação de briga, mesmo só às vezes assim um fator mais de imprevisibilidade, de dificuldade de manter o passo, né, com as coisas que a gente vai realizar. E como essa quadratura ela vai ser na sexta-feira, 3h59 da madrugada, então desde as 16h23 da quinta, a gente vai sentindo o aumento dessa influência, né. Então nós vamos pegar ali o final da tarde da quinta e um pedaço da madrugada da sexta-feira com essa influência, né. Sexta-feira, dia 28, 00:51, Saturno vira direção para o movimento direto, tá. Aí ele vai engrenando, depois não volta mais para Peixes. Quando ele passar aqui a fronteira para Áries, não volta mais para Peixes. Ele demora um pouco para alcançar a velocidade média dele, né, mas ainda vira direção nesses trígonos favoráveis aqui com Vênus e tal, ele está bem próximo ainda. Assim, a virada de direção de Saturno não é para muitos abusos, por questão dessa lentidão, né, ele não é igual Mercúrio que vira rápido, né, a direção alcança rápido. Então eu penso que ele ajuda um pouco, assim, no fluxo de virada de direção, porque a concentração aqui cria um favorecimento mais fácil, assim, para plano abstrato, estudos, assuntos complexos, esses contatos com os mestres, orientadores, professores e tal, já começa a melhorar um pouco mais, né, nesse fluxo aqui de Saturno, que tem temas mais difíceis, tá. Então, na sexta-feira, o que a gente tem é 00:51 Saturno virando a direção, e às 13h59 aquele momento exato da quadratura entre, Lua e Sol, marcando a fase crescente. Vai ser às 13h59 da sexta, e aí a gente vai ter um momento um pouquinho estressante aqui, tá. O sábado, a gente, tem tanta coisa que no sábado já se programem, tá. Vamos pegar ali o meio do dia cheio de movimento, tá. Então 13h59 da sexta. No sábado, o primeiro aspecto que nós vamos ter é a quadratura entre Lua e Marte, de novo aqui, ó, essa quadratura mutável, e aí cada vez mais o Sol se aproximando de Marte. Essa quadratura é para você ter atenção na sexta toda, porque vai ser perfeita no sábado, 00:58, então a sexta-feira vem com essa tendência, é super imprevisível, é um pouco agitada, ele acentua de novo aquele perfil como a gente teve no dia 20, e fica um clima propenso a acidentes, ele é propenso a uma certa agitação. Então os assuntos de Marte que envolvem fogo, acidentes de velocidade, acidentes também ligados a
armas, né, de fogo, ele acentua uma agitação, como a lua está em peixes, eu até penso, assim, que talvez não seja uma violência, assim, né, direta, mas acentua um clima muito confuso. Então, é um dia bastante sujeito, primeiro, na rotina, a imprevisibilidades, quebras, rompimentos das coisas, atrapalhações, interrompe fluxo, dificulta a concentração, é totalmente atrapalhada, né. Como num clima global é sujeito a essas notícias que envolvem acidentes, às vezes posicionamentos contundentes de líderes, essas coisas meio estranhas, né. Então a gente vai começar o sábado, vamos pegar a sexta toda, né, com essa influência, e quando for 00:58 do sábado, o momento perfeito. Aí melhora um pouco o fluxo, 5:54 nós vamos ter um trígono entre a Lua e Mercúrio. E aliás, ó, esse triângulo é o que vai ficar presente agora no meio do sábado todo, tá. Vai melhorar, vai aliviar um pouco a tensão, pelo menos, né, sai da quadratura. Já começa aqui, que quando a Lua chega ao trígono a Mercúrio, ela já acentua tudo, né, ela reacende isso aqui. Então, nós vamos ter no meio do sábado um perfil concentrado, sensível, não tem uma velocidade vibrante, não tem um clima muito despojado, muito, muito animado, mas olha, ele é altamente sensível e continua trazendo ainda um fluxo muito favorável para as atividades espiritualistas, abstração, os estudos, assuntos religiosos, tudo que dependa de olhar mais profundo, assim, tem um clima bem sensível no ar, né. E então a sequência é assim: 5:54 a Lua trígono Mercúrio, tá. Quando for 12:45 a Lua trígono Júpiter, né. Então continua com esse perfil. Esse trígono aqui ele é bem próspero, tem uma recepção mútua por domicílio, ele é muito próspero, até para as iniciativas de fatores ligados a campo material pode ser interessante. Ele eleva bastante a sensibilidade, confiança, mas olha, ficou muito bom, né, porque o Júpiter está no domicílio da Lua e a Lua está no domicílio de Júpiter. As conjunções de Lua, de qualquer planeta com Saturno, geralmente não são favoráveis, mas como esses triângulos eles se interpõem assim muito fortemente no sábado, eu penso que mais a conjunção de Lua com Saturno, que é o que vem logo em seguida ao trígono, ela é mais um clima, assim, de, diminuição de velocidade, que já não é ágil, né, Lua em peixes, mas ela é mais um acréscimo de coisa parada, assim, sabe, com uma lentidão, uma névoa, assim, né, uma coisa meio paradona. Olha, eu penso que quem é muito sensível pode ter esse triângulo muito visível no sábado, assim, com sensibilidade de percepções extrasensoriais, assim, pode ter, tá, gente? Bem interessante. Então, 12:45 trígono. Aí quando for 13:42 conjunção de Lua com Saturno, esse momento paradão, né, bem na hora do almoço, né, então aproveita, dá uma relaxada, aproveita para dar uma descansada nesse momento, né. Saturno tá lento quase, né, voltou ao movimento direto, ajuda um pouco, mas tá bem devagarinho ainda, né. Então fica esse clima meio paradão. Aí no meio do caminho, gente, o Mercúrio volta ao movimento direto, vai ser às 14:38 ali em Escorpião, então sempre essa virada dos planetas não é tão interessante para mudança, né. Aqui no caso do Mercúrio, para os assuntos de Mercúrio, os que envolvam a comunicação, o trânsito, o comércio, esses temas, né, de Mercúrio, assuntos técnicos, né. Depois que o Mercúrio voltar ao movimento direto às 14:38, aí a Lua vai seguindo para o trígono, né, desde a conjunção com Saturno, a Lua vai seguindo para um trígono com Vênus. Esse é muito legal também, a Lua está na exaltação de Vênus, aumenta bastante a sensibilidade. Olha, eu penso muito nessa semana, que é uma semana, assim, meio cara de bruxa, assim, sabe, com esse perfil. E essa lua aqui de trígono Vênus, ela é profunda no afeto, na construção de vínculo, mas é muito criativa e fértil. Pode ser interessante até para os movimentos ligados a tema financeiro, de uma maneira geral, aquisição. Para o plano estético, ela não é muito ousada, mas não é um perfil conservador, tá, gente, também. Ele tem mais um perfil de profundidade, mas é bem interessante essa configuração. Mesmo que não seja, assim, aquela coisa da descontração, do ânimo e da festividade,
muito bem aproveitada, porque Vênus se sai super bem nesse trígono, né? Ajuda bastante, tá? Depois disso, a Lua fica fora de curso, desde as 20h12, né? Que é o momento do trígono perfeito. Quando for 22h07 do sábado, ela ingressa no signo de Áries. Quando ela ingressa em Áries, ela já vem trazendo mais despojamento. Então, no domingo, dia 30, vocês vão perceber bastante facilidade, assim, é um dia animado, tá? Porque quando a Lua ingressar em Áries, ela já vem aumentando a influência do trígono com o Sol, que tá aqui em Sagitário. E o trígono vai ser bem no meio do dia 30, no domingo. Então, domingo do dia 30 é animado, tá? Vocês vão perceber isso, porque aí a Lua vem no trígono com o Sol, vai ter trígono com Marte. Aí vamos pegar um domingo de bastante ânimo e descontração, no dia 30. Agora, dia 29, gente, perceberam que outra coisa? Lua quadratura Marte, Lua trígono Mercúrio, Lua trígono Júpiter, Lua conjunção Saturno, Mercúrio direto, Lua trígono Vênus, Lua em Áries. Olha quanta coisa que tem. Mais o sábado e a segunda-feira que tem a segunda, a quarta que vai pegar essa dinâmica desse triângulo, desses triângulos no signo de água, mantém o fluxo centrado, fechado. É muito interessante, sim, é um fator de prosperidade nesses trígonos, mas ele não é aquela coisa da grande ousadia, ele é mais controlado. E eu penso muito nesse plano de sensibilidade, fertilidade e criatividade, né? Ele é altamente sensível, assuntos ligados a planos beneficentes, assuntos religiosos, assuntos místicos, assuntos artísticos também, né? Tudo isso ganha um super favorecimento, tá? Então, como vocês viram, essa semana tem muitos bons momentos, né? A gente tem uma quinta meio estranha ali com umas quadraturas, a sexta também, bem um pouco estranha, né? Mas segunda tá legal, terça também vai ficar bom, quarta, o próprio sábado, né? Com sequência dos trígonos aqui fica bastante interessante, né? Vamos aproveitando. Como eu já tinha falado para vocês, né? Mesmo o Sol ingressando de Sagitário, ainda parece que vem trazendo um fluxo bem de água, né? Bem centrado ainda. Daqui a pouco começa a mudar. Aí a gente vai ganhando mais dinamismo, tá bom? É isso que temos, então, para essa semana do dia 23 até o dia 29 de novembro. Uma ótima semana para vocês. Me acompanhem aqui diariamente. Se não conseguir assistir os vídeos todos os dias, volta aqui nesse vídeo, porque tem, né, as reflexões dos dias. E é isso. Ótima semana para vocês, então. Muito obrigada. Até mais.